noite. Vou tentar tudo ao mesmo tempo. Eu já falei desse tema, então peço desculpa para quem já ouviu, meus amigos lá do fundão, já ouviram, mas eu dei uma mudada em função de uma palestra que eu ouvi aqui, do Davi, e eu falava muito sobre homeopatia, que é a minha área, eu sou farmacêutica, sou homeopata, e falava bastante sobre antroposofia, que também é uma medicina bem espiritual, que está começando aqui no Brasil a ter um grande valor. Só que eu percebi uma necessidade de se falar um pouquinho mais, porque parece que está rolando aí umas discussões acaloradas sobre epigenética, né? Então eu falei, não, tem que trazer mais atual ainda. Então eu dei uma mudada, viu, Flávio, TT, vocês não vão ouvir tudo igual novamente. E assim, gente, essa abordagem que eu estou fazendo aqui é uma abordagem muito ocidental, tá? Porque se a gente for parar para pensar do ponto de vista dos orientais, eles estão, nesse aspecto, anos-luz à nossa frente, só que todo o conhecimento, infelizmente, nessa área médica, ainda é muito embasado pelos grandes centros ocidentais. Então, eles ainda consideram a medicina oriental, por exemplo, como alternativa. Então, a gente está se baseando aqui em Ocidente e tudo que já tem respaldo na ciência, tá? Então, tá. Então, para a gente começar a falar de ciência, de medicina, a gente tem que começar lá atrás no Hipócrates. E aí eu sei que isso é um pouco chatinho, fica parecendo aula, mas eu peço que, por favor, vocês prestem atenção nesses nomes diferentes. O Hipócrates, ele era um filósofo e ele foi o primeiro a ver a doença e a saúde não como obra do divino, mas sim como obra de algo aqui no nosso plano e que tanto poderia ser produzido por nós mesmos, quanto poderia ser curado por nós mesmos. Porque até então, até o Hipócrates, tudo era visto como os deuses, né? Era a ira de não sei quem. Então ele foi considerado o pai da medicina porque ele foi o primeiro a ver sistematicamente. Aí vieram os romanos, que aqui pra gente não é tão importante, o Galeno, que é importante para a farmácia. A Idade Média, como tudo, né, no mundo, houve uma estagnação do processo científico relacionado à medicina, à arte de curar. E aí, vem um outro nomezinho que eu peço para vocês lembrarem daqui a pouco. Vem uma pessoa chamada Paracelsus. O Paracelsus, ele não tinha esse nome, ele era um médico suíço. E ele se auto-intitulou assim porque ele começou a pesquisar as drogas, pesquisar várias plantas e os princípios ativos de cada planta. Então, quem começou com essa história foi o Celsus, lá atrás. Ele pegava a planta e tentava extrair o princípio ativo, mas óbvio que numa situação que parecia meio alquimia, né? Aquelas coisas meio envoltas em mistério. O Paracelso, ele já foi o primeiro a catalogar uma grande quantidade de plantas e saber os princípios ativos dessas plantas e para que essas plantas serviam. Ele foi tido como louco, porque ele tinha uma teoria chamada teoria das assinaturas. Então ele olhava para uma planta, achava que aquela planta parecia um fígado, e aí ele achava que curava o fígado. Ele foi tido como louco, teve uma morte estranha, os biógrafos dele dizem que ele foi envenenado, e ele tinha uma visão muito holística já da medicina para aquela época, mas era uma época que os médicos, os curandeiros, estavam começando a ganhar muito dinheiro às custas disso. Então ele não foi bem visto. E ele tinha uma frase que era muito interessante: o médico que cura é apenas um instrumento kármico, porque Deus não lhe confia o doente, a não ser que a hora da redenção esteja próxima. Eu tenho um professor lá de Juiz de Fora que ele fala isso, que o paciente chega querendo a cura, e ele é um instrumento da cura, pode não ser nessa vida, mas ele tem que ensinar ele a se curar para na próxima ele não repetir aquela doença. Então o Paracelsus, ele já pensava assim, e eu peço que vocês lembrem. Bom, depois veio, né, o século do tecnicismo, da indústria farmacêutica como a gente conhece hoje em dia, esse boom de medicamento.
que na verdade eu sou farmacêutica, perdão se tem mais algum aqui, mas eu sou super contestadora, eu acho que é só para manter a gente cada vez mais doente, e eles se baseiam numa lei chamada lei dos contrários, tá? Quando você tem uma doença, o medicamento hoje em dia, ele rebate essa doença fazendo o caminho contrário da doença, vou explicar melhor. E aí, a gente vai falar um pouquinho do Hahnemann, que é o pai da medicina, pai da homeopatia. O Hahnemann, ele era um alemão, muito pobre. O pai dele trabalhava na estrada de ferro e queria que ele desse continuidade ao trabalho dele. Não queria saber de filho acadêmico, catedrático, nada disso. Mas o Hahnemann, desde muito cedo, foi se destacando e ele acabou ganhando uma bolsa para estudar na Suíça. E ele se formou em medicina, só que ele era completamente contra a medicina que se aplicava naquela época. Ele era um contestador e ele não acreditava em tudo aquilo que estava se fazendo a troco de dinheiro. Então ele largou a profissão, embora ele gostasse muito, ele largou a profissão e ele virou tradutor. Como ele era alemão e sabia bastante inglês, ele pegava todos os livros em uma língua e traduzia para outra. Traduzindo um dos livros do principal químico da época, que era William Köhler, ele se deparou com uma informação que dizia assim: quina trata a malária. Aí ele falou, como assim, quina? Quina é aquele gosto amargo do quinino que tem na água tônica. Vocês já perceberam que quando a gente está sentindo mal, a gente toma uma água tônica, dá uma melhorada? Enfim, ele descobriu, ele leu, e aí ele perguntou para o autor, mas como que você supõe que isso aqui pode curar isso aqui, malária? É porque é altamente adstringente. Adstringente é uma coisa que faz espuma, que tira óleo. Ele falou, não, existem outras diversas coisas adstringentes e que, no entanto, não curam a malária. Mas eu vou testar. Então, ele tirou a casca da árvore chamada chinchona e a casca se chama quina, extraiu o quinino e começou a tomar. Teve sintomas horrorosos, febre intermitente, calafrio, suor, como se estivesse manifestando a malária. E ele falou, opa, alguma coisa aqui aconteceu. Vou testar em outras pessoas. E aí ele testou em várias outras pessoas e essas pessoas desenvolveram o mesmo sintoma. E aí ele começou a diluir, a pegar aquele quinino e fazer cada vez mais diluído. E aí ele começou a melhorar dos sintomas. E as outras pessoas também a melhorar dos sintomas. Então ele, como que por mágica, e a gente vai ver que não é mágica, ele, como que por mágica, num frenesi, numa catalogação até muito frenética, parecia que ele já conhecia todas aquelas plantas, ele começou a pegar diversas plantas e fazer diversos testes para diversas patologias. E, por incrível que pareça, ele acertava todas. Então, ele foi chamado para voltar como professor da faculdade onde ele havia se formado. E, nessa faculdade, ele convocou um grupo, quem queria ser, como é que chama? Cobaia? Não. Quem queria se oferecer para estudo. E as pessoas chegavam lá com as mais diversas patologias e ele conseguia tratar. E aí ele percebeu que quando a pessoa tem uma doença, não adianta você ficar tratando o contrário dela. O ideal é que você escolha uma planta, ele usa até animais, que tratem da mesma forma, que produzam o mesmo sintoma. Então, ele postulou o Similia similibus curantur, que é semelhante, cura semelhante, e cunhou esse homeo, semelhante, sofrimento e doença, que é a homeopatia. Então, por exemplo, aqui eu quero só dar um exemplo do que acontece hoje em dia. Isso aqui é uma célula que a gente tem, que é uma célula de defesa do nosso corpo contra patógenos alérgicos. Então, a gente cheirou um pólenzinho. E aí vocês já perceberam que a gente começa a espirrar? Isso aqui, essa célula chamada mastócito, ela vai detectar que a gente entrou em contato com esse pólen, que esse pólen dá alergia na gente. E vai liberar esses granulozinhos, que é a nossa famosa histamina. O que os remédios fazem hoje em dia? Claro, a histamina, se você liberar em excesso, tem gente que fecha a garganta, que empola, que fica vermelho. Claro, você tem que agir rapidamente.
Hoje em dia a gente tem os antihistamínicos. Eles vão lá, fecham todos esses canaizinhos e, por milagre, você para de empolar, para de... Mas isso ensinou para o teu corpo que da próxima vez que o pólen entrar, não é para espirrar? Não. Então, assim, não está ensinando o teu corpo nada. Ele só está dando um paliativo e da próxima vez que o pólen entrar, você vai fazer tudo de novo. Você tem que comprar o antihistamínico de novo na farmácia. Gente, eu sou farmacêutica, eu trabalho em farmácia, não estou fazendo apologia. O que a homeopatia faz? Eles pegam a própria histamina, lógico que hoje em dia o Hahnemann não fazia isso. Eles pegam a própria histamina retirada de animais em experimento, ou fazem análogos da histamina e fazem a mesma coisa, vão dando primeiro um pouquinho, depois aumentam, seu corpo vai tendo uma reação, como se fosse uma vacina. Então vai ensinando ao nosso organismo que aquilo não é uma coisa tão grave assim. Quando você tiver contato com o pólen, você já sabe se virar bem com ele, não vai mais fechar a garganta. Não é isso que o Hahnemann descobriu. Só que, isso é muito discutido até hoje. Ele foi tido como louco na época e continua sendo louco até hoje, para algumas pessoas. O que acontece? Quando o Hahnemann fazia a tintura mãe, que ele conseguia pegar a planta e fazer aquele, tipo um chazinho da vovó muito concentrado, aquilo provocava uma doença pior. É como se agravasse a nossa doença, como se agravasse as pessoas. Então ele descobriu que quanto mais ele solubilizava e agitava, que é o que a gente chama de sucção, o remédio fazia um efeito melhor a longo prazo e curava. Só que isso tem um grande questionamento, porque o primeiro medicamento é o 3C. Só que assim, para chegar no 3C, a gente pega uma gota dessa solução mãe, 99 gotas de uma solução qualquer, que pode ser álcool, pode ser água, pode ser glicerina. E aí chega no 1C. O 2C é uma gota dessa solução 1C para 99. O 3C é uma gota da 2C para 99. Vocês imaginam 30C. E hoje em dia, na época do Hahnemann, ele só chegou até o 30C. Mas hoje em dia já existem escolas que fazem 120C. E aí, gente, quando chega no 30, já não tem mais medicamento ali. Já não tem mais a planta, já não tem mais matéria, como a gente conhece. Só que o que ele percebeu? Que quanto mais o medicamento chegava aqui, melhor ele era, mais forte, mais ele curava. E quanto mais ali, menos ele curava. O que tem aí? Então, assim, tudo é o que é questionável. É energia. É algo que existe naquela planta e que ele deu um nome específico, que hoje em dia a gente já sabe o que é, a gente, principalmente aqui nessa sala, mas que cura. Só que, como os catedráticos, os acadêmicos, precisam de matéria, eles não encontram nenhum princípio ativo ali. E aí eles acham que o medicamento é placebo, é enganação, só faz efeito na cabeça e assim por diante. Bom, então, ele achou que o que existia nos animais que ele usava, nas plantas que ele usava, era algo vital e que existia nos seres humanos também, que ele deu um nome de força vital. Então, na gente, a força vital em desequilíbrio geraria as doenças, em equilíbrio, a defesa do organismo. Então, ele chamou isso de força vital e ele interpretou a doença como isso aqui, ó. A doença chega, se você tem algo que ele não sabia explicar, gente, ele é anterior ao espiritismo, algo no seu corpo que está forte, que está saudável, você rebate a doença imediatamente. É aquela gripinha que chega e vai, sabe, que a gente tem e acaba logo. Mas se você está passando por um processo difícil, está triste, está deprimido, você abala essa força vital e o seu organismo passa a não responder mais tão rápido. Então a doença vem, se estagna e fica, e fica, e fica e cronifica. Então, quando a gente usa um medicamento alopático, que é muito bom para tirar de um surto, que é para tirar de uma crise, quando a gente usa um mecanismo alopático, o que ele faz?
Agora eu vou usar o quadro. Ele pega essa nossa força vital e empurra de volta para o lugar. Ele está sendo uma mola, ele está ajudando. Só que ele não está ensinando o seu corpo a tratar da doença. Quando você dá um medicamento homeopático, e por que as pessoas falam que o homeopático é bom? É bom para doença crônica, para aquilo que já cronificou. Ele age aqui. É como se ele puxasse. Só que ele vai ensinando o seu corpo como agir no caso daquela doença. Ele não vai sendo uma muleta. Ele vai ensinando o corpo a lidar com essa doença. Então, assim, existe algo nesses medicamentos e a gente sabe que é algo muito maior, muito espiritual e que ensina o nosso corpo. Por quê? Porque está na alma da matéria, porque está junto, está todo mundo junto. O que eu repercuto, o que acontece em mim repercute lá, seja num grão de poeira, seja numa planta. E se aquela planta vibrou com a energia daquela doença, alguma coisa ela tem para ensinar para o corpo. É nisso que ele acredita. E naquela época ele já acreditava em miasma. Ele dizia que eram doenças que a gente trazia no nosso corpo e que vinham de outras vidas. E ele não tinha ouvido falar ainda do Kardec. Então, até para vocês terem uma ideia do que o Hahnemann era à frente do tempo dele, no estado de saúde, a força vital espiritual. Óbvio que ele não estava falando de espiritismo, mas ele sabia que existia algo mais do que só um corpo físico. Isso é uma tradução do Organon, da Arte de Curar. E ele fala espírito, que anima o corpo material, governa e conserva todas as suas partes em harmoniosa operação vital, de modo que o espírito que em nós reside, na verdade ele falava mais em alma, que em nós reside, possa empregar esses instrumentos para atingir os mais altos fins da nossa existência. Gente, isso em 1810. E o Kardec, ele nasceu em 1804, então quer dizer, ele estava com 6 aninhos quando o Hahnemann falou isso. O Kardec, ele viveu ali num períodozinho ali contemporâneo do Hahnemann, mas eles não se conheceram. O Kardec ouviu falar de Hahnemann por causa do Pestalozzi, que o Hahnemann trabalhava numa escola e tudo mais, mas eles só foram ter contato no mundo, depois que o Hahnemann estava no mundo espiritual. E aí o Hahnemann, olha só, o Kardec vai apresentar isso tudo de fluido cósmico, de trindade, falando em espírito agora e tal, muito depois do Hahnemann ter desencarnado. E aí o Hahnemann, ele aparece em 3 situações, assim. Ele primeiro deu no final da vida, o Hahnemann estava trabalhando muito com cólera, e aí ele vem no Evangelho e fala na parte das bem-aventuranças. E ele fala de quê? De cólera. Só que ele estava tratando a cólera doença. E ele vem falar de cólera no corpo, na raiva. Ele vem associar a cólera, raiva, a doenças. Então ele pega uma coisa que ele estava fazendo quando ele desencarnou, e aí ele vem falar no capítulo Bem-aventurados, mansos e pacíficos. Ele também tem uma parte da Revista Espírita, de 1863, que ele dá um depoimento falando sobre o futuro da medicina. E ele diz, ele quis dar a entender que ele já tinha sido tolhido algumas vezes, mas que o futuro da humanidade era a medicina espiritual. Se as pessoas não parassem, se os médicos não parassem para olhar isso com carinho, a medicina não teria futuro. E que o homem foi programado para viver bastante, mas que a gente precisava saber tratar esse homem. E esse depoimento foi dado a uma médium que não sabia nada de medicina, e foi uma pergunta de um médico homeopata que estava na Sociedade Espírita. E a terceira correspondência dele, eu falei, não é possível, isso aí eu sou contestadora. Eu falei, não, isso eu não acredito. Dizem que ele deu um depoimento para uma Miss Creu, senhora Creu, você ouviu falar? Que fez a prece de Caritas, criou a prece de Caritas. E que nesse depoimento, ele divulga um fato muito interessante. Eu, como não sou de ficar
acreditando muito, sem contestar, eu fui lá para pesquisar, gente. E aí minha professora de francês pode me ajudar. Olha só. Ele dá lá um depoimento falando novamente sobre a importância da medicina espiritual, que enquanto a medicina se basear só em dinheiro, parará, a mesma coisa. E no final, ele assina aqui, ó, Hahnemann, autrefois Paracelso. Ele assina Hahnemann, antigamente, ou em outra vida, né? Paracelso. Então, existe uma teoria do Hermínio Miranda, e aí eu até trouxe aqui a capa do livro para vocês verem. Existe uma teoria de que essa história do Hahnemann, conhecer muito bem das plantas e ter catalogado tão rápido e de uma forma tão, digamos... Ai, peraí, gente. Daqui a pouco eu continuo. E ele ter catalogado essas plantas de uma forma tão rápida, como que ele podia saber qual era? É porque ele já esteve em outra vida com esse material na mão. E o Hermínio Miranda, ele vai até mais longe. Ele acredita que ele veio como Hipócrates, teve a ideia do semelhante cura semelhante, voltou como Paracelso, e aí ele meteu a mão na massa mesmo, teve aquele tempinho para conhecer as plantas, né? E aí finalmente deram a oportunidade, porque ele foi morto, né, como Paracelso, finalmente deram a oportunidade para que ele pudesse botar no papel, botar em prática. Então, assim, é uma teoria, mas a gente vê que ele realmente assinou isso, né? Ele realmente assinou como antigamente Paracelso, e eu fui ler sobre essa mulher, que é Madame Crell, isso aí, Crell. E ela é muito famosa. Ela só não entrou para a posteridade como Kardec, mas ela tinha, assim, livros fantásticos e fazia psicografias fantásticas. Bom, e aí, assim, infelizmente, eu preciso correr um pouco, porque eu sou bastante apaixonada pela homeopatia. Mas eu preciso dar continuidade para a gente tentar chegar até o momento atual, como anda essa medicina que o Hahnemann tanto pediu que mudasse. Então, assim, o espiritismo chega no Brasil com um círculo homeopático. Então, assim, como homeopatia e espiritismo estão tão vinculados, né? Eu tenho uma conhecida até que ela foi fazer uma prova de homeopatia sem ter estudado nada. E aí ela falou, bom, eu sou espírita, eu vou tentar. E ela foi muito bem e passou. E era uma prova de proficiência, assim. Bom, Dr. Bezerra de Menezes já falava, né, em passe, água fluidificada, mas incluía homeopatia. Na outra palestra eu falava um pouco mais sobre a antroposofia, mas não dá para eu me deter em tudo. Então, vou falar um pouquinho. A antroposofia é a ciência do espírito e da alma do homem. O que a gente tem de mais espiritual, talvez, hoje, de mais no mundo ocidental. Ela foi criada por um filósofo chamado Rudolf Steiner e uma médica. O Rudolf, ele não só ficou no campo da medicina, ele foi para a filosofia, ele criou escolas, que são as escolas Waldorf, mas num determinado momento, ele começou a perceber que as pessoas... A gente fala aqui de uma Alemanha, numa época até complicada de guerra e tal. Ele começou a perceber que as pessoas estavam adoecendo muito, mais até da parte mental. Que o corpo físico estava sendo mais desequilibrado a nível mental. E ele começou a pesquisar e chamou essa médica, que já era uma médica que já trabalhava com medicina espiritual e com homeopatia, para criar uma nova visão do ser integral. E o Rudolf Steiner, ele escreveu tanto, mas tanto, que dizem que se a gente ler um livro dele por dia, a gente nunca vai conseguir ler a obra dele completa, de tanta coisa que ele tem. E é muito interessante que eles vieram elucidar para a gente umas coisas que eu sempre fiquei pensando na homeopatia. Por que a gente dá calcária? Por que a gente dá... E aí eles falaram, corpo físico, então, tem todos os reinos, desde o mineral. Então, quando a gente está com uma patologia lá nos ossos,
que a gente vai dar? Um calcário. Né? Por quê? Porque está lá no reino mineral ainda. A gente tem todos os reinos dentro da gente. O corpo vital ou etérico faz parte de todos os organismos vivos. Então a gente já começa lá na plantinha. Quando vem o sol, a planta não vira para o sol, né? Ela pode não ter nenhum instinto ainda, mas ela tem essa parte etérica e vital bem pronunciada já. Então, assim, quando a gente tem alguma coisa que está lá no nosso etérico, no nosso corpo vital, vocês podem perceber que a maioria dos medicamentos é de planta, porque a maioria das nossas patologias está no etérico, está no vital. Quando a gente tem alguma patologia do corpo anímico ou astral, é mais difícil, tá, gente? Porque quando impregna, a doença já é muito antiga. Então, normalmente dá para tratar aqui, assim, ó, no corpo vital é o que mais se trata. Mas quando está no astral, já está uma coisa pesada, já está uma coisa carregada, uma coisa antiga, dá para usar a própria doença. Hoje em dia a gente faz hoje em dia eles trabalham com medicamentos que são nosódios. Você tira às vezes a pessoa está com um probleminha na garganta, aí vai lá e tira da própria garganta e faz um processo de sucção, de diluição, e aquilo ali vira um remédio da própria pessoa. E o eu? Somente nós temos eu, somente o ser humano. Só o ser humano tem autoconsciência porque tem espírito. Então, eles usam outras formas de tratamento, que pode ser por pintura, pode ser por terapia, pode ser por danças. Eles têm tratamentos com danças. Por quê? Porque a arte, de uma forma geral, consegue trabalhar muito bem com o eu, com o espírito, consegue ativar o espírito. Então, às vezes, a gente não está precisando de remédio, a gente está precisando conversar, a gente está precisando de outros tipos de cura. E é muito interessante porque ele diz que o nosso espírito, ele estagiou no corpo físico lá no mineral. Ele aprendeu a ser corpo físico quando passou pelo mineral. Ele aprendeu a ser corpo vital, o nosso éter, né? O corpo etérico, quando ele passou pelo reino vegetal. Ele aprendeu a ser um ser anímico, um ser que tem instinto, quando estagiou no reino animal. E, finalmente, esse princípio, que aqui chega a ser um princípio espiritual, mas aqui ainda não é, aqui é só um princípio vital, esse princípio, em algum momento, Deus, Jesus, que é o governador do nosso planeta, nos concedeu um corpo e um espírito. E aí a gente passou a ser esse princípio espiritual e a gente tem que valorizá-lo. Nós não somos automáticos, nós não somos automatismo. A forma como a medicina nos trata hoje é a mesma forma que amo o meu cachorrinho, mas é a mesma forma que se trata um cachorrinho. E nós não somos animais, nós temos um algo a mais. E a gente precisa valorizar esse nosso algo a mais, que é o que a epigenética vem falar pra gente. Bom, para chegar lá no cara da epigenética, gente, eu estou muito confusa, porque eu sou bióloga. Estou tentando ser o menos confusa possível. A gente tem que falar de algumas pessoas que passaram por aqui e que fizeram a gente chegar até onde a gente está em matéria de medicina espiritual. Não tem como não falar no Jung, e a psicologia é algo que talvez da área médica, até por não tratar do corpo físico, né? Até por tratar de algo muito mais sutil, a psicologia eu acho que é o que está mais avançado no ponto de vista da medicina espiritual. O Jung, ele veio com todo um conceito que era bastante controverso, ainda mais ele sendo discípulo de Freud, né? Que dizia que tudo era culpa nossa, era tudo a gente que produzia. Então, assim, ele vem falando dos arquétipos, que são coisas que existem, mas que estão por aí e a gente não sabe por que a gente repete. Eu uma vez assisti uma palestra do Marcelo, lá da UNEP, e ele falava uma coisa muito engraçada, que uma filha pegava uma carne para assar e cortava uma ponta, cortava a outra e botava na panela. Aí o filhinho dela virou: mãe, por que você faz isso com a carne? Ah, não sei, sua avó fazia assim. Vó, por que você corta um pedaço da carne, o outro pedaço da carne e enfia na panela? Ah, não sei, sua bisavó fazia assim. Aí vai na bisavó.
Bisa, por que você coloca um pedaço da carne e outro pedaço da carne? Ué, porque eu só tinha panela pequena, por isso que eu fazia isso. Então, gente, é isso que a gente faz. A gente continua achando que a nossa panela é pequena. E a gente vai repetindo coisas que a nossa bisavó fazia. E aí passou. Então, são as crenças. É o que a epigenética trabalha também. Com as nossas crenças limitantes. Com aquilo que não nos deixa crescer. Que não nos deixa ir além. E o Jung já falava disso, do arquétipo. Que é aquela história, né? De mulher isso, homem aquilo, criança, menina tem que ser assim, o menino tem que ser assim. Por quê? Porque está no arquétipo, tá? Inconsciente coletivo, que são coisas que a gente pensa, mas não sabe nem que está pensando, que está no automático, porque já está no inconsciente daquele povo, daquela região. Às vezes você muda de país e você fala, nossa, como que aqui eles pensam diferente? Mas é porque existem os inconscientes locais. E aí o Jung foi muito além, né? Ele no final já estava trabalhando com análise de sonhos, ele chegou a publicar algumas coisas de ocultismo, e tem a questão da mediunidade, que ele nunca, em vida, né? Ele nunca deu certeza disso para ninguém, mas hoje em dia a gente tem as psicografias do Divaldo, pela Joana de Ângeles, e a Joana de Ângeles é discípula de Jung. Então ela se diz junguiana, né? Tem o Bach, que é o dos florais. O Bach, ele era bacteriologista, patologista cético, completamente cético, mas ele foi morar no alto de uma montanha, lá numa casa, e num determinado momento ele precisava tratar uma doença física até, e ele não tinha o que tratar, e ele começou a colher as plantas da região. E assim como Hahnemann, ele percebeu que não só o chazinho da planta fazia efeito, como a energia que aquela planta emanava. Então, ele trabalhou com os florais, que eu particularmente gosto muito, sou apaixonada por floral, mas é muito complexo, daria um estudo só de floral. O próprio Einstein, né, que para quem não sabe, Einstein buscou o divino o tempo inteiro, ele queria ser o cara que ia provar que Deus existe, através das ciências. Ele não conseguiu, porque ele queria tentar provar matematicamente, e ele não conseguiu esse fato, mas ele falou até os últimos dias da vida dele que a ciência sem religião é manca, a religião sem a ciência é cega. E todas as especulações mais refinadas no campo da ciência provêm de um profundo sentimento religioso. Então, assim, Einstein, ele ainda foi muito para o lado Deus. Hoje em dia, os cientistas estão tentando ser um pouco mais um pouco mais imparciais. Eles não falam tanto Deus. Eles falam num Criador, numa força maior, num eu maior. Até para tentar englobar todas as religiões, né? Mas o Einstein, ele já dizia que tudo que a gente está questionando aqui provém de alguma coisa religiosa. Então, assim, algo que nos motive. E essa motivação tem que vir de um eu superior. E assim, a gente tem várias pessoas para citar. E hoje em dia, isso está muito em voga. No Ocidente, a medicina espiritual veio para ficar. Houveram vários questionamentos no início, mas a gente tem gente trabalhando com isso aqui no Brasil, gente trabalhando no mundo inteiro e assim, obtendo resultados muito bacanas. Minha formação é Juiz de Fora, e eu venho de uma faculdade que dá ênfase para a medicina espiritual, que tem uma cadeira de medicina espiritual, e tem uma equipe lá que trabalha dentro de um dos principais hospitais, né, que é o Monte Sinai, e eles fazem verdadeiros estudos de medicina espiritual ali dentro, bem bacanas, que vale a pena ler um pouquinho, que é o pessoal da antroposofia. Mas eu vou chegar lá no cara da epigenética para tentar tirar um pouquinho da dúvida de vocês. Eu poderia falar sobre vários. Tem o Daniel Goldman, que ele falou sobre inteligência emocional. Ele foi super criticado, mas agora as obras dele estão de novo no ápice. Tem o Amit, que depois eu até botei os livros dele, o Amit.
Tem vários médicos trabalhando nessa linha. Então, se a gente for parar para pesquisar medicina espiritual, tá no auge. No Brasil, até antes de falar do Bruce, eu vou falar do Eduardo. Tem um cara que ele é fantástico, Eduardo Felipe Oliveira. Ele é médico e ele está se dedicando a estudar a pineal. Ele está se dedicando a estudar como que os médiuns, como é a pineal dos médiuns, que diferença que isso faz na hora de um passe, como que a pineal, ele faz tomografia das pessoas durante, pede para eles entrarem num transe, tem aplicadores de passe no tomógrafo e ele faz uma tomografia antes e depois, antes, durante e depois. E é impressionante como a pineal se abre, como muda a cor no tomógrafo e na ressonância magnética. Então, ele é uma pessoa que vale a pena, ele não tem livros ainda, mas ele tem uma universidade, ele é professor da USP, mas ele tem uma universidade que ele mesmo criou, chamada Uniespírito. E aqui no Rio também tem uma chamada Unipaz. Bom, mas vamos lá no Bruce. Então, esse cara, ele é biólogo, e ele é um dos precursores da história da epigenética, que vocês estão tão curiosos para saber o que é, não sei porquê. Vocês estão estudando o espiritismo e a epigenética, é isso? Não, foi um dos temas da quinta-feira. Nós assistimos um vídeo do Dr. Décio Iandolo Júnior, 1h40 só sobre epigenética. Caramba, então... Ele fala que André Luiz já falava em epigenética há 70 anos atrás. Pois é. O Eduardo Felipe, se você perguntar para ele por que ele começou a estudar pineal, ele diz que é porque ele assistiu um documentário sobre André Luiz. E aí ele ficou encantado e resolveu ver se aquilo era verdade mesmo, e ele está descobrindo coisas maravilhosas. Então, assim, vocês assistiram um documentário de 1h40. Eu não sei se eu vou satisfazer, assim, mas vou tentar explicar um pouquinho, porque o que acontece? Genética todo mundo já ouviu falar, né? Genética a gente tem que estudar obrigatoriamente. Foi um avanço para a medicina, mas se dizia que tudo era muito determinístico, assim. Se seu pai tem determinada patologia, você vai ter o gene tal e vai desenvolver. Então, assim, era muito determinante, e aí começou essa coisa louca de fazer clone e de tentar mudar gene e de fazer melhoramento genético, porque se achava que era fatalista. Então, assim, a minha geração toda tem uma tendência a ter depressão. Eu vou ter depressão. Não é assim que funciona. O Bruce e a equipe dele, eles descobriram que cada célula nossa tem seu material genético. Só que só 2% desse material genético é que faz as nossas doenças, a nossa saúde, é que faz as nossas expressões genéticas. Se você vai ter olho azul, se você vai ser louro, se você vai ter olho castanho, 98% estão ali só para regular. Então, se você tem uma célula no olho, ela vai ter o mesmo material genético da célula do fígado. Só que vai ter 98% de soldadinhos ali dizendo assim, funciona só do olho, funciona só do olho, funciona do olho. E no fígado, funciona só do fígado. Então, esses reguladores é que são o ponto-alvo hoje da epigenética. Eles descobriram que nada é estável, nada. Que esses reguladores podem mudar a sua vida. E como a gente muda a vida? Alimentação, atividade física, pensamento. E é aí que é o grande boom da epigenética, porque você pode ter uma tendência A, mas se você consegue acreditar que aquilo não vai acontecer e consegue levar um estilo de vida compatível com essa crença, você não vai desenvolver. Os seus reguladores, o seu 98%, não vai ativar os 2% da doença. E como que eles descobriram isso? Eles fizeram testes com ratos. O primeiro dos testes foi, eles colocaram ratas fêmeas que tinham acabado de dar à luz e que tinham sido produzidas geneticamente com um determinado gene de doença, que elas teriam aquela doença logo depois de engravidar. E a prole, os ratinhos, filhos dela, pegaram 2 ratas geneticamente idênticas, gêmeas, e colocaram com os ratinhos, uma num quarto, outra no outro. Para esses ratinhos daqui, eles deram
comida, luz, água no tempo certo. A ratinha amamentava eles na hora que eles queriam. Eles guinchavam, a mãezinha estava lá disponível para amamentar e não sei o quê. Esses ratinhos não desenvolveram o tal gene. No lado de cá, eles pegaram a mesma ratinha, quer dizer, né, um clone da outra ratinha com a sua prole. E eles colocaram essa prole em situação de estresse. Não tinha luz, não tinha água, era frio. Quando eles guinchavam, eles tiravam a mãezinha. Que pecado fazer isso com os bichinhos, né? E aí, eles desenvolveram a doença. O que acontece? Eles fizeram um exame genético em toda a prole. Todos eles tinham a mesma sequência genética. Só que os daqui não manifestaram. Os daqui manifestaram. Então, a gente vê que ambiente, que a forma como a gente foi criado, como a gente cria, que o meio em que a gente está inserido pode sim alterar a nossa genética. Então, tudo está baseado nisso hoje em dia. A epigenética foi um boom e a partir desse boom, tudo está vindo. E a gente está fazendo um curso, né, Dona Eliane? A gente está fazendo um curso e aí nesse curso aparecem umas coisas surreais, né? E aí a gente vai questionar, eu sou questionadora. No dia que a mulher fala do tal do negócio, no dia seguinte eu vou lá na internet, eu falo, não, isso não tem embasamento científico, não é possível. Barra de axis, uns pontos assim na cabeça, não sei. Pois tem, já tem um cara lá que é PhD, não sei o que, e provou. Não sei o que, familiar, constelação familiar. Não, esse eu achei, esse não vai ter comprovação. Pois o cara que fez a constelação familiar é um médico super, um psicólogo. Então, assim, gente, tudo tá aflorando a partir desse... o tal do Theta Healing. Eu também fui lá questionar o Theta Healing e não é, que é baseado em epigenética. Então, assim, a partir da epigenética, muita coisa aconteceu. E aí, assim, só para concluir, assim, para vocês tentarem entender um pouquinho mais da epigenética, a gente tem lá a nossa sequência de DNA, e aí a gente está pronto para sintetizar na nossa célula. A gente tem várias coisinhas que a gente chama de aminoácidos e que formam proteínas, mas claro que não são essas letrinhas. E aí você nasceu um fatalismo genético de ter que sintetizar Roma. E toda a sua família sintetizava Roma, e todo mundo que sintetizava Roma morria com Roma. E aí você botava na sua célula Roma, e aí a doença ia lá, grudava e aparecia tal da doença terrível. Só que não. Hoje em dia a epigenética vem mostrar pra gente que a gente pode sintetizar amor, por exemplo. A gente pode pegar as mesmas letrinhas e só mudar a sequência. E é por isso que esse slide está aqui, ó. Tem um sujeito qualquer com um código genético qualquer. Ele produziu o quê? Se ele for por esse caminho, olha, vida saudável, vida fitness, amor, tá vendo? Ele expressou lá o gene do amor nele, ele expressou o gene da criatividade, e ele vai o quê? Ser uma pessoa super saudável e vai ter filhos saudáveis, porque o mais interessante da epigenética é que se a gente fizer uma alteração benéfica ou maléfica no nosso DNA, a gente pode passar adiante. Então a gente tem que pensar muito no que a gente está passando adiante. E o contrário também, ó. Se eu só comer pizza, só coisa trash, ele vai ter lá um cigarrinho pendurado no genoma dele e ele pode passar isso adiante. Então, a mensagem é que, assim, o nosso destino ele é tecido pelas nossas próprias mãos. É óbvio que existe um Deus, uma força maior. É óbvio que existem os princípios que a gente sabe através do espiritismo, que a gente precisa, as coisas que a gente precisa passar. Mas, assim, o universo, ele está o tempo inteiro, esse Deus maravilhoso está o tempo inteiro querendo nos ajudar. Ele está o tempo inteiro querendo colaborar com a gente. Só que, assim, a gente não tem olhos de ver e nem ouvidos de ouvir. Então, a gente pega uma ciência dessa e acha tão fácil. Eu posso me curar assim, tão fácil. Tem que ser difícil, sabe? Tem que chorar, tem que sofrer, tem que ralar. E não é assim. Às vezes, Deus só está querendo que a gente entre em sintonia com Ele, que o nosso DNA entre em sintonia com um DNA mais
divino, digamos assim, porque todos somos um. E aí, o nosso prêmio, não vou nem falar Templeton, é o Prêmio Nobel da Espiritualidade, a gente já tem um no Brasil, então a gente que é pátria do Evangelho, né? A gente já tem aí o Marcelo, que diz, ele é um super cientista, ele diz, devemos ter a humildade para aceitar que estamos cercados de mistério. A ciência não mata Deus. Então, assim, a gente está com esse cara vivo, nesse momento, fazendo um monte de coisa boa. Um prêmio que já foi, né, já foi do Gandhi, já foi da Madre Teresa e agora está com a gente. Esse ano está no Brasil. Então, assim, vamos ler mais, estudar mais, correr atrás e quem sabe, né, a gente consegue fazer o que Hahnemann tanto pediu. A gente consegue evoluir e fazer valer essa nossa vida de uma forma mais bacana e evoluir de uma forma menos sofrida. É uma frase dele, eu recomendo que todos leiam um livro, vou botar para vocês, Pensamentos curam mais do que remédios. Esse aí é o cara da epigenética. E eu deixei alguns livros aí de sugestão. Sei que são difíceis, mas Biologia da Crença não tem como não deixar de ler, não tem como não ler, porque é do Bruce. É o livro que ele descreve toda a epigenética. O Passe como Cura Magnética, que é da Marlene Nobre, e ela sempre tenta, né, unir a medicina com a espiritualidade. O Milagre da Imperfeição é fantástico, é um médico espírita, e ele fala que tudo que a gente considera imperfeito, na verdade, é só um impulso para o nosso crescimento. Medicina, Religião e Saúde. Esse é do Nietzsche, que eu acho que a gente tem que, para quem gosta de medicina espiritual, de vez em quando tem que ler, pelo menos um dele tem que ler. O Deepak Chopra, que eu nem gosto muito dele, não, assim, gosto dele, mas é que eu acho que ele já virou meio televisivo demais, mas esse livro é fantástico. O livro do Hahnemann, que conta a história dele desde Paracelso, que é do Hermínio Miranda. E para quem quiser saber o que é antroposofia de uma forma melhor do que o que eu falei aqui, porque a antroposofia é fantástico e está muito perto da gente, está muito acessível, já tem médicos antroposóficos em Petrópolis. Para quem quiser saber um pouquinho mais sobre essa forma de curar, tem esse livro aqui também, vale a pena. Tá bom? Obrigada, boa noite.